traz consolação, né? Nos traz discernimento. O tema de hoje, gente, que a gente vai trazer aqui, foi um trabalho que o grupo Capela Antônio Schwartz, lá em Cataguases, nos solicitou para fazer, e que diz respeito ao autismo. Tá? Eu quero dizer que, primeiramente, né, que todos lembrem que a nossa doutrina é uma doutrina consoladora. Ela é esclarecedora, ela nos revela a verdade, mas ela é, em essência, consoladora. Então, tudo que for dito aqui, gente, não é para melindrar, não é para machucar, não é para deixar para baixo quem é parente ou amigo de alguém que é autista. Pelo contrário, é para trazer mais informações, né? Colaborar no conjunto das informações, trazer mais consolo para aqueles que estão ligados, direto ou indiretamente, a um autista. Tá? Então vamos lá. O autismo é um tema ainda bastante discutido na comunidade médica e também espírita. A comunidade médica, ainda não conseguiu chegar a um prognóstico certeiro do porquê dessa disfunção tão cruel por vezes. A segunda, a comunidade espírita, aponta várias causas que podem explicar a situação do espírito que vem sob tal condição. Por isso, nós não temos a pretensão de esgotarmos esse tema com essa simples apresentação de PowerPoint. É impossível a gente tentar falar sobre todos os aspectos médicos ou doutrinários em 45 minutos, né, gente? É impossível. Então, isso aqui vai servir como pano de fundo para que suscite em nós a vontade de pesquisarmos mais sobre essa síndrome tão instigante, tão interessante, né? Quando eu fiz esse trabalho, eu fiquei maravilhado, na verdade, com o que está por trás dessa síndrome, né? E eu acredito que todos nós, espíritas, que temos na essência a compaixão, né? Que temos que, por dever, exercitar o amor em sua condição mais ágape, né? Que nós devemos sim nos inteirar mais sobre esse tema. Né? É muito instigante. Sugerimos a todos que busquem mais informações em nossa vasta literatura espírita e também junto aos argumentos de médicos especializados. Os assuntos que forem tratados aqui não são para deixar os pais transtornados, nem deixar os amigos e parentes de autistas transtornados, mas para que lhes deem o norte da possível causa de serem brindados com o nascimento de seres tão especiais, merecedores de muito amor e atenção. Nada é por acaso. Não existe acaso nesta vida, gente. Nós temos que sempre ter esse norte difusor, esse norte esclarecedor e diferencial da doutrina espírita. Nada é por acaso. Ninguém é pai ou mãe de um autista por acaso. E ninguém é autista por acaso. As relações se entrelaçam nessa redoma terrestre. Nós precisamos ter isso muito bem claro. Mas por que eu fui ser pai de um autista? Está entrelaçado as nossas relações, gente. Nada é por acaso. Tudo está entrelaçado, né? Então vamos lá. Esse artigo traz como intento, né, como intenção, afastar as más interpretações e desinformações sobre o autismo e tentar o entender sob a ótica espírita. E para tal é necessário entendermos a palavra autismo. Deriva do grego autos, que significa voltar-se para si mesmo. O autismo ou os transtornos do espectro autista, TEA, a sigla, humano, vem sendo estudado pela ciência há quase 6 décadas e o precursor de seus estudos foi Leo Kanner, psiquiatra austríaco, em 1943, o qual pesquisou o primeiro de vários casos e lançou o livro Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo,
onde descreveu os casos de 11 crianças que tinham em comum um isolamento extremo desde o início da vida e um desejo obsessivo pela preservação da mesmice, ou seja, um desejo recorrente, muito acentuado, de ser a mesma coisa a todos os instantes, a transparecer, principalmente para nós que estamos os vendo de fora, a mesma coisa de sempre. Quase praticamente o mesmo semblante, as mesmas expressões, né? E denominou-os de autistas. Então, autista é aquele que se volta para dentro de si. Tá, gente? Vamos lá. Alguns podem questionar como podemos reconhecer uma criança autista. E em resumo, podemos afirmar que o autismo é uma síndrome, como eu falei aqui. E o que é síndrome? Síndrome vem do grego síndrome, cujo significado é reunião. É um termo bastante utilizado em medicina e psicologia para caracterizar o conjunto de sinais e sintomas que definem uma determinada condição ou uma determinada patologia, né? Então, o autismo é uma dessas síndromes, é um desses conjuntos de sinais que vão ajudar a definir essa condição de autistas. Vamos lá. O autismo é definido por alterações presentes desde idades muito precoces. Aqui, por enquanto, eu estou dando um toque da medicina, viu, gente? Isso aqui tudo é medicina que fala. Tipicamente antes dos 3 anos de idade. E que se caracteriza sempre por desvios qualitativos na comunicação, desvios qualitativos na interação social e desvios qualitativos no uso da imaginação. Sob esse prisma, Lorna Wing e Judith Gold, em seu estudo realizado em 1979, caracterizaram esses 3 desvios, que denominaram de tríade, de 3, né, que ao aparecerem juntos, caracterizam o autismo. A tríade é responsável por um padrão de comportamento restrito e repetitivo, mas com condições de inteligência, olha que interessante, condições de inteligência que podem variar do retardo mental aos níveis acima da média. Então, as crianças autistas, elas podem vir com retardo mental, né? Ou podem ser muito, mas muito inteligentes, né? Há casos e casos de autistas, gente. Não há um padrão, uma linha horizontal nos autistas. O que eles apresentam de horizontal é aquela tríade ali, né? Mas são crianças que despertam as mais das vezes ou uma deficiência realmente mental que as deixam mais trancafiadas ou fazem com que elas demonstrem uma inteligência acima do normal. Esse seriado está dando aí... E eu vou falar sobre ele, né? Muitos cientistas e pesquisadores procuram sua causa e ainda não chegaram a um denominador comum. Hoje, com os avanços da neurociência e do conhecimento sobre o genoma humano, tem-se avançado pelo campo das consequências, mas não das causas propriamente ditas. E a exemplo disso, podemos citar de que nesse campo de investigação, os pesquisadores convergem na afirmativa de que o autismo tem sua origem, prestem atenção, isso é ciência dizendo, tem a sua origem na formação do cérebro, quando a criança ainda é um feto, ou seja, quando dá-se o início na formação do cérebro, ali ocorre algo, uma excentricidade, alguma coisa fora do comum, uma coisa fora do eixo. Quando da formação do cérebro no feto acontece algo especial que conduz aquela criança, aquela criatura para ter a síndrome autista, né? E é muito interessante, quando nós falamos aqui do retardo mental ou da inteligência nível acima da média, quem está acompanhando aquela série, eu gosto muito, acho maior barata a carinha dele,
The Good Doctor, o Bom Doutor, né? Quem tem acompanhado aquela série, vê ali um jovem autista, né? E ele é acima da média, ele é um dos autistas acima da média, ele visualiza, só de olhar para a moléstia, para o corpo adoentado da pessoa, ele já consegue visualizar mapas que ele gravou quando ele era criança, né? Por aquele que o adotou ser médico, tinha muitos livros médicos, medicina na casa dele, e ele lia aqueles livros com um gosto danado. Então ele só de olhar para a pessoa, ele faz um mapa mental de onde pode estar a patologia daquela criatura. Então é um dos casos de autista acima da média, mas não o cacifa a ser diferente dos demais autistas. Ele tem aqueles movimentos repetitivos, né? Ele fica nervoso, ele fala em coisas repetitivas, ele só fala quando ele quer, ele só toca naquilo que ele quer, ele não responde aquilo que lhe é perguntado. É muito interessante. Ele só se expressa quando ele acha que deve expressar e sob as condições dele. Assim é um autista, gente. Vamos lá. Agora aqui, a gente começa a entrar na parte doutrinária, na parte da doutrina espírita. Olha que bonito. O corpo humano está subordinado às informações ou ordem dos genes, desde que há, em verdade, um poder inteligente que orienta a formação do DNA e permite repará-lo quando necessário. Logo após a fecundação, a entidade reencarnante, o espírito, de acordo com sua sintonia evolutiva, grava o seu código cifrado vibratório na matéria, atuando sobre o DNA. Isso é fantástico, gente. É por isso que a gente fala que hoje, agora, no instante desta encarnação, nós já estamos preparando o nosso corpo carnal para a próxima reencarnação. Tudo que nós estamos fazendo está sendo cifrado, está sendo codificado no disco, né, no HD nosso do perispírito. Tudo tem consequência, gente. Tudo que estamos fazendo está sendo gravado em nosso HD. Quando nós formos reencarnar, nós vamos ter que tirar esse HD e colocar lá no projeto reencarnatório para que se plasme no novo corpo, né, aquilo que está guardado no perispírito. Ou seja, o perispírito, ele plasma naquela matéria que está sendo formada no ventre da mãe todas as suas características, né? Tanto as características boas, né, como também as disfunções carnais pelas quais ele foi culpado em encarnações pretéritas de ter cometido seu corpo. Portanto, todas as transformações físicas, químicas, orgânicas, biológicas de todas as células são orientadas e dirigidas pelo espírito que preside a tudo, funcionando o corpo como um grande computador biológico. Isso é maravilhoso, gente. Isso é de uma dimensão misericordiosa de Deus para conosco, impressionante. Não foi Deus que fez a criança autista por um capricho dele, ou por uma vingança dele. Não, foi o próprio Espírito que se cacifou, né, em colocar aquelas características autistas naquele corpo, né? Quando das nossas reencarnações, gente, quando é possível, quando a nossa condição moral, né, quando a nossa condição moral e intelectual permite, somos nós que escolhemos o nosso corpo, a nossa família, a não ser naquelas reencarnações compulsórias, aquela que o espírito não quer de jeito nenhum vir, e ele precisa vir, e aí os mentores espirituais falam: não, meu filho, você vai. Não vou não. Vai. Não vou não. Já foi. Pronto. Aí vem, de acordo com o que a espiritualidade acha melhor para ele. Quando a gente tem condições, a gente participa de todo o processo, gente. Quando a mãe fica grávida, o espírito não está lá dentro do ventre dela não, viu, gente?
Isso é errado pensar isso. Há vida desde a concepção. Há vida desde a concepção. Por quê? Porque o espírito magnetiza aquele feto à distância, e quanto mais vai chegando a hora do parto, menor vai acontecendo a distância entre o ligamento do espírito com aquele corpinho que está sendo formado. Aquele corpo que está sendo formado ali não tem um espírito ainda. Por quê, gente? Não é lei física. Não dá para entrar dois corpos no mesmo corpo, no mesmo espaço, né? Então só há um espírito, um corpo, só admite um espírito. Não admite dois espíritos. Quando do nascimento da criança, no primeiro choro, completa a concepção. Do alto, digamos assim, para ficar uma imagem melhor, o espírito vai coordenando a sua hora de nascer. Quanto mais vai chegando os 9 meses, menos a distância vai separando aquele feto da incorporação espiritual nele. Quando ele nasce e chora, pluf, aí sim, o espírito tomou conta da atmosfera psicossomática que já havia sido instalada ali naquele feto. Deu para entender, gente? Deu para entender? Então, ele fica gerenciando o corpo dele à distância, até que seja através do cordão fluídico, que se forma assim, o cordão fluídico se forma através da mãe e dele, porque o cordão fluídico é semi-espiritual, né? Quando ele nasce, aí, beleza. E ele vai plasmando tudo isso aqui, né? As transformações físicas, químicas, ele vai plasmando, ele vai escolhendo, gente. Ele vai escolhendo como que ele quer ser, a cor, o jeito, né? A cor dos olhos, o biotipo, magro, gordo, alto, baixo, ele vai escolhendo o jeito que ele quer ser, né? O melhor jeito que pode propiciá-lo resgatar e evoluir. Isso é uma misericórdia assim, fantástica por parte da lei de Deus. Vamos lá. A doutrina espírita ensina que somos mentores do nosso próprio destino. Olha aí. O acaso não existe. Quando nascemos com alguma deformidade, em verdade, a deformidade já existia antes em espírito, porque a criamos dentro de nós em determinada vivência física. Está vendo, gente? Então é o seguinte, não foi por acaso que nós nascemos com certa anomalia, não foi por acaso que nós nascemos com disfunção na pressão, com uma disfunção no fígado, uma disfunção nos rins, nascemos nos tornamos diabéticos, né? Não, isso já estava impregnado em nós, gente. Em experiências anteriores, nós utilizamos o nosso aparelho carnal de tal modo que nós o machucamos tanto que não ficou só na superfície, não. Aprofundou-se tanto a mácula que nós fizemos com os nossos corpos, que foi para dentro do perispírito. E como não houve tempo de resgatar, de depurarmos tais equívocos aqui, naquela encarnação, o que aconteceu? Pela misericórdia de Deus, ficou para a próxima reencarnação. E aí ficou gravado em nosso HD, pega espiritual. Quando nascemos com alguma deformidade, a verdade, a mesma já existia antes em espírito, porque a criamos dentro de nós em determinada vivência física. Sobre esse prisma, entendemos que o espírito é responsável por tudo que pensa e faz, subordinado à lei de causa e efeito. Se tivermos algo a expiar, a distonia, ou seja, as contrações musculares involuntárias que causam movimentos repetitivos, arquivada em nosso perispírito, propiciará a escolha compatível ao novo encarne. Distonia ali pode ser entendida também, distonia, nesse caso aqui, eu coloquei em branco aqui, referente ao autismo, mas nós podemos ler distonia como disfunção. Qualquer disfunção que nós nasçamos, virmos a nascer com ela está estribada naquilo que nós fizemos em reencarnações pretéritas. Tá ok, gente? Vamos lá. Conforme Bezerra de Menezes,
o autismo, assim como também todos os processos de limitações e doenças psíquicas e ou mentais, é um resgate para espíritos que em suas encarnações passadas, olha o Dr. Bezerra de Menezes falando, tiveram poder de influência, decisão, liderança de matizes ideológicos ou coisas assim, e que não utilizaram esse dom em um objetivo útil ao próximo, abusando de sua influência e muitas vezes se aproveitando de tudo que podia para fazer o ganho próprio. O ser autista é um ser excelentemente inteligente. Tenham total concepção disso, gente. O espírito autista é um ser de uma evolução intelectual fantástica. Só que em determinadas reencarnações, ele usou esse dom, essa capacidade intelectual, essa capacidade de oratória, essa capacidade de formar opinião, essa capacidade de liderar. Ele, ao invés de utilizar para promover o bem coletivo, o bem-estar social, ele utilizou para benefício próprio, para interesses temporários, para interesses mundanos. Um ser com uma lábia magnífico, um ser com uma inteligência, com um raciocínio rapidíssimo, né? Com o dom da palavra, com o dom da liderança, só que ele não utilizou para o bem. E aí, na lei de causa e efeito, não tem jeito, né? Espíritos que buscam na alienação mental. Olha o que acontece, gente, pode acontecer. Espíritos que buscaram na alienação mental, através do autismo, fugir às suas vítimas e apagar as lembranças que os acicatam, que os provocam, produzindo um mundo interior agitado ante uma exteriorização apática, quase sem vida. O modelador biológico perispírito imprime automaticamente nas delicadas engrenagens do cérebro e do sistema nervoso o de que necessita progredir, asas para a liberdade ou presídio para a reeducação. O autista, ele prefere ficar situado no mundo que ele cria, até por constrangimento, por vergonha, porque ele sabe que ele vai vir junto com as vítimas que ele fez, ele vai vir, porque isso lá no plano espiritual é desvendado, e ele se refugia no mundo dele, porque dado o grau daquilo que ele fez, ele acha melhor se isolar dentro de si, criar um mundo para si, né? Mas nós vamos ver aqui para frente, gente, como é que é interessante o papel dos pais nessa engrenagem. Vamos lá. Conforme o psicólogo Adenauer de Novaes, em sua obra Reencarnação, Processo Educativo, o processo reencarnatório desses espíritos é muito complexo. Há crianças, olha só, que rejeitam tão fortemente a encarnação atual, aos membros de sua família, ao ambiente em que retornaram, que se alheiam da realidade, experimentam uma rejeição muito grande à atual encarnação. O espírito prefere permanecer vinculado ao passado, a algo distante e remoto que, de alguma forma, lhe recompensa. Esses casos podem levar ao autismo e complementa de modo sublime o mutismo, ou seja, a atmosfera de ficar mudo, de ficar calado, né? A condição de ficar calado, a indiferença, a ausência quase que completa de emoções. A gente vê no The Good Doctor, né? Ele não demonstra emoção, gente. Aquele menino faz um papel excepcional, né? Ele não demonstra, ele tem um olhar vago, ele não demonstra, né? A ausência quase que completa de emoções geralmente tem suas raízes em encarnações anteriores. A aceitação da atual existência seria fundamental. Vamos gravar isso aqui, gente. A aceitação da atual existência seria fundamental para o autista. O trabalho dos pais consiste, em princípio, em reconquistar os filhos nesta condição. Não é por acaso, gente, digo mais uma vez, que nos tornamos pais
ou mães de autistas. Não é por acaso. De um modo ou de outro, nós participamos em vida pretérita das condições que culminaram na vida dessa criatura como autista. Nós estávamos lá. E daí, aqueles que nascem como pai, não é fácil. Mas uma tônica tem que primar. E se chama amor. Amor incondicional. Nós vamos ver aqui que o Divaldo diz, sugere para que os pais façam às crianças autistas, e não só para as crianças autistas, para os nossos pequenos, quando a gente acha que estão dando muito trabalho. Andréia já fez isso, e é uma coisa muito interessante que o Divaldo nos recomenda. Vamos lá. Analisando essas informações, podemos de aqui destacar a frase do Dr. Jorge Andréia, cataguasense. Dr. Jorge Andréia: o mundo espiritual, aqui e ali, tem informado que a condição autista, desde o nascimento, seria o resultado da revolta do espírito diante a imposição reencarnatória. Bem claro que, além disso, estarão presentes reações como respostas de uma vida pretéria, destoante, imprópria. Olha só, tá vendo, gente? Então, na verdade, há uma revolta do espírito reencarnante de não vir mais reencarnar. É tanta coisa que ele tem que segundo o seu... Não é um acusamento dos outros, não é uma acusação dos outros, não. Segundo a sua própria consciência, é tanta coisa que ele tem que reparar, que ele prefere ficar no mundo espiritual, não quer vir, né? E quando vem de mau grado. E aí imprime no seu código carnal, né, a condição de autista. Esta, gente, é uma das possibilidades, tá? Não estou dizendo que é só isso, não. Por isso que eu digo para a gente pesquisar mais, para a gente estudar mais, para a gente buscar mais esse assunto aos olhos da nossa doutrina espírita. O título aqui hoje é o autismo sob a visão espírita, mas esses lances aqui não querem de forma alguma condensar a verdade da doutrina sobre o autismo. Temos que pesquisar mais, né? O autismo, até a presente data, não tem cura. Nos casos mais severos, há necessidade de auxílio psiquiátrico e tratamento com remédios. A doutrina espírita aconselha sempre manter o tratamento com os profissionais especializados e, em paralelo, uma coisa muito importante, o tratamento de fluidoterapia. Dar continuidade ao tratamento com os médicos da carne, mas procurar a medicina espiritual também. A água fluidificada é um recurso também dos mais interessantes, já que a própria espiritualidade tem a possibilidade de impregnar a água destinada a ser tomada após o passe com vibrações adequadas para aquele paciente, como um medicamento que seja apropriado para aquele momento específico e para aquela situação específica do paciente. O Dr. Bezerra de Menezes, em Loucura e Obsessão, nos diz que, com o tempo, olha que interessante, tem havido assimilação vibratória dessas energias contidas na fluidoterapia, na água fluidificada, benéficas por mimetismo, adaptação natural, e os interregnos, as pausas e as suspensões, por conta das reuniões de desobsessões, que é muito necessária fazer também em prol do autista, né? Sem intoxicação telepática dos adversários desencarnados. Olha lá, porque o autista é alvo, gente, de perseguição severa de espíritos desencarnados. Junto com a fluidoterapia, a água fluidificada, nós temos que pedir muito nas reuniões de desobsessão para que aqueles desafios daquela criatura que agora está sob a nossa tutela, reconheçam que aquela criatura já não é mais aquela que os fez determinados prejuízos, e que ela está passando, espiando uma coisa que fez a eles, que ela se encontra naquela condição e tal, e que pelo amor a Deus e por Jesus, que eles se compadeçam, se afastem dessa criatura para que ela possa dar sequência à vida que ela veio vivenciar desta feita, né? Vem proporcionando-lhe revitalização mental, destruindo paredes do mundo íntimo
íntimo para onde apavorado fugiu, desde quando a reencarnação o trouxe à infância carnal. Olha que interessante. A fluidoterapia, a água fluidificada, as reuniões de desobsessão, muitas vezes tem propiciado ao autista quebrar as paredes internas que ele criou e ele eclodir para a aceitação de vivenciar esta encarnação a qual ele fugiu. Muito interessante, gente. Isso tem nome. Eu volto a dizer: amor. Amor dos pais, amor daqueles que estão mais próximos e amor do Estado enquanto nação que tem a obrigação de zelar por essas criaturas, através de políticas públicas que possam favorecer os mais vulneráveis socialmente, aqueles que não têm condições de propiciar um tratamento mais específico para aquelas crianças autistas que nascem em nichos vulneráveis socialmente. Gente, vamos lá. A função dos pais de crianças autistas. Para a visão espírita, a função dos pais de crianças autistas é criar uma ponte que desperte o interesse de seus filhos autistas para este mundo. Esta ponte deve ser criada com base no amor, na paciência, nos estímulos, sem nunca desistir diante dos fracassos. É uma tarefa árdua dos pais, gente. Nunca desistir. Ah, meu filho não está respondendo positivamente. Não desista, gente. Ore a Jesus, ore a seu anjo de guarda, pede forças, né? Sem nunca desistir antes dos fracassos que devem aparecer. A criança precisa se sentir bem-vinda, acolhida, amada, querida naquele seio familiar. A família deve se mostrar disposta a ajudar a criança a ter sucesso e alcançar a sua evolução. Não é por acaso que nós viemos com um véu, gente, tapando a realidade de quem somos um para o outro. Não é por acaso. Então é sob essa condição que os pais, independentemente do que aquela criança veio fazer, fez conosco, é obrigação dos pais aproveitar essa chance de cobertura, né, da visão nítida e dar àquela criança muito amor. Porque aquela criança muitas vezes ela está nessa condição porque ela sabia que viria como nossos filhos e sabia que muitas vezes ela foi o nosso algoz, que ela nos vitimou muito e se recusa a vir como nossos filhos por medo de pagar com a mesma moeda. Então nós temos que demonstrar para essas crianças muito amor, gente, muito amor mesmo. Por isso que a condição dos filhos já inspira nos pais um amor incondicional. Deus é muito maravilhoso. Olha lá, isso aqui que eu estou falando que a gente deve fazer não é só com o autista não, gente. Com todos os nossos filhos, independentemente de... Andréia fez isso, né? Na hora que nossas crianças de 1 aninho, 2 aninhos, 5, 13, 15, 30, 40, 50, os nossos filhinhos de 50 anos estiverem dormindo, cheguemos perto deles e falemos com voz baixa no ouvido deles: eu te amo muito, meu filho. Você é muito bem-vindo nessa morada. Eu te perdoo tudo que você porventura tenha feito comigo. Eu te quero como a coisa que mais preciosa que Deus já me enviou. Eu te aceito do jeito que você é, meu filho. Fale com a linguagem do coração, gente. Toque a alma do seu filho, conversando, baixinho, sussurrando no ouvido dele. Isso faz um bem danado. E funciona, gente, né? Divaldo Franco orienta que os pais devem esperar a criança dormir e então conversar com ela, devagar, com o coração aberto, dizendo: estamos contentes por você estar entre nós. Você tem muito o que fazer na terra. Você vai ser feliz nessa vida. Nós te amamos muito, principalmente como autista. Venha, meu filho, ecloda para essa vida, desperte, saia desses muros, venha ser conosco. Nós estamos aqui para te ajudar a enfrentar seus medos. Venha vivenciar essa vida maravilhosa que Deus te deu. Saia para o mundo, meu filho, todas as noites, gente, incansavelmente. Digamos isso, façamos isso. Quem tiver algum parente autista, tiver algum amigo autista, passa isso para esses pais, gente. Dá esse recado.
esse recado que a espiritualidade passou para o Divaldo, para conversar com os filhos à noite, quando eles estiverem dormindo, dizendo, animando-os a despertar para esta encarnação, que é muito necessária a eles, gente. Vamos lá. E aí, a nossa mensagem de hoje, para encerrarmos o nosso bate-papo aqui, pode dar mais um toque. Mais um toquinho. Lindo demais essa mensagem. É um canto de agradecimento, de gratidão, de pesar sobre os que têm deficiência e de aceitação, e de saber que a nossa vida não se resume nesta encarnação. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que ficam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira, suave pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor, mas diante de minha visão eu detecto cegos que guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a Ti imploro comiseração, te imploro compaixão, Senhor, porque eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também me enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem nos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, harmoniosa, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, porque eu sei, Senhor, que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia, que canta uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar, Senhor, pelos que sofrem de afasia, da perda da comunicação. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu quero te rogar, porque eu vejo na terra, Senhor, aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, uma casa velha, um ninho, um grabato, uma cama de dor, um bangalô, um chalé,
uma casa do caminho, ou seja lá o que for, que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Essa maravilha é da Amélia Rodrigues, Poema de Gratidão, na psicografia do Divaldo Franco. Pode dar uma passadinha. Espero que todos nós saiamos aqui hoje inteirados um pouquinho mais, de que o autismo não acontece por acaso, de que nós somos pais e parentes de autistas não por acaso, que nós estamos entrelaçados nessa conjunção que levou ao aparecimento dessa criatura autista no seio da nossa família, e que tenhamos muito amor, gente, para dar. Peçamos a Jesus esse facho de luz infindável, que desça sobre nós, que a gente possa ser sempre solidários, compassivos e amorosos todos os dias. Obrigado, gente.